Oi pessoal, para concluirmos o Teofania, vamos ler essa parte 3 aqui, que é do prefácio, escrito por Bernard Wyss. Uma questão é que o supracitado Wilamowitz, que é um professor muito importante de Walter Otto, deu uma resposta completamente diversa da de Otto, foi aquela que indaga sobre a natureza do mito. Wilamowitz, cuja extraordinária grandeza Otto evidentemente reconhecia, a explicava de modo enfático como uma criação de poetas. Então, para o Wilamowitz, mito é uma criação de poetas, a literatura. Se é que é possível, em breves termos, sintetizar-lhe a tese fundamental e fazê-lo com as palavras dele mesmo, a tese fundamental de Walter Otto, qual é? Embora correndo o risco de nos censurarem por resumir desnecessariamente uma síntese já oferecida neste pequeno livro, assim diremos: para Otto, e aí a gente vai ver nesse trecho que eu separei, qual é a tese fundamental do Walter Otto. O mito autêntico e originário é que, a partir do ser das coisas, com sua original potência verídica, proclama uma plástica verdade sobre-humana. Verdade que a si mesmo engendra e exerce sobre a vida dos homens um poderoso efeito. O ser das coisas, na sua original potência, proclama uma plástica verdade sobre-humana. Isso é o mito. O mito é uma proclamação que vem do ser das coisas. Proclamação de uma verdade sobre-humana. O mito é o lugar em que homens e deuses se encontram. Não é uma obra do pensamento acerca do mundo e da existência. A rigor, precede esses pensamentos. É o que lhes dá direção e determinação. O mito não vem do pensamento, então ele não é criação de poetas. Então não é uma teoria. Ele vem antes do pensamento. Ele é a proclamação do ser das coisas. Constitui, pois, um erro grave querer explicar o mito a partir de modos de vida que lhe seriam correlatos, com suas experiências, necessidades e carências. Cada povo elabora seu mito a partir das suas experiências. Não. O mito não depende. O mito não é uma elaboração consciente das pessoas. O mito é uma proclamação do ser das coisas. Bem, ao contrário, é a partir do mito que a existência toma forma. Não é a existência que produz o mito. As pessoas existem, têm experiências e aí pensam sobre as coisas e produzem o mito. Não. O mito, sendo a proclamação do ser das coisas, ele que engendra a existência. Daí é que despontam as diversas motivações, necessidades e carências. É do mito engendrando a existência é que se produzem as motivações, necessidades e carências. No tocante à relação entre mito e rito, sempre se torna a discuti-la, e em particular sempre se volta a indagar qual dos dois elementos desse par teria precedência. Que veio antes, mito ou rito? Neste ponto, Otto pode servir-se de uma constatação da ciência das religiões. Segundo as observações feitas entre os povos primitivos, jamais foram encontrados atos de culto sem mito que lhes corresponda. Por rito, entende Otto atitudes tanto corporais quanto espirituais em que o próprio mito toma forma. Não há rito sem mito. O rito são práticas, práticas corporais, e a partir dessas práticas o mito vai ganhando forma. Isso compreende desde atos como pôr-se de pé, erguer os braços, juntar as mãos, ajoelhar-se, até as procissões solenes, as danças, a ereção de uma estela ou de uma coluna, a edificação de um templo, a confecção de uma imagem e, por fim,
ao culto em sentido próprio. O rito propriamente nada mais é que a ação do ser divino ao afeiçoar-se do homem. O homem faz várias coisas, isso é o rito, e por que o homem faz isso? Porque essa é a ação do ser divino, que incentiva, que cativa o homem. Portanto, que insufla o homem. O homem faz essas coisas porque ele é insuflado pela divindade, pelo ser divino, ou pelo ser das coisas. Portanto, o rito é a mesma coisa que o mito. No sentido de que o homem ele é insuflado para fazer as coisas da mesma forma como ele é insuflado para falar essa proclamação do ser das coisas. Uma das formas em que o mito se manifesta, em que o divino, pois, se revela, é a palavra. Portanto, a palavra em sua origem não é um meio de comunicação. É sim a forma da verdade mítica tornada manifesta no verbo. A palavra não surge para comunicar. Ela surge como forma da verdade mítica. É a manifestação do ser das coisas. Essa é a palavra. Nessa revelação por via do verbo prevalece o ser e o agir das musas, a que Otto também consagrou um livro cativante, que nós já lemos aqui no canal. Não é o homem que encontra as palavras com as quais diz o ser e o divino. As musas são o divino prodígio de exprimir-se o ser por si mesmo. Não é o homem que vai ter experiência e vai elaborar as palavras para falar sobre os deuses. Não. As musas são as próprias palavras, são a própria manifestação do ser das coisas ou das divindades. Seu advento equivale ao nascimento da palavra em que o ser das coisas se manifesta enquanto forma. Assim, ao contrário de Wilamowitz, para quem, como já se disse, são os poetas quem criam os mitos, para Otto, tão pouco criador é o poeta que nunca é ele mesmo quem canta, mas sim a deusa, a musa. O poeta, as musas falam através do poeta. O canto do poeta é a fala das musas. Elas que manifestam a palavra. E a palavra é a manifestação do ser das coisas. O ser se franqueia ao homem no fenômeno primordial da forma. As formas são, elas todas, criações da natureza. Como é que o ser das coisas se franqueia ao homem? Através da forma. Agora ele vai falar de formas. Ora, dá-se que Otto entende a palavra forma em um sentido o mais impregnado de profunda significação. Para ele, a forma é o essencial na plenitude de sua manifestação. A totalidade e a unidade patente de um ser que em si mesmo repousa. Então, olha só. A forma é o essencial na plenitude da sua manifestação. Quando algo se manifesta sempre de forma plena. E isso é a forma. É a essência dessa manifestação. E a forma é ao mesmo tempo, em relação ao ser, a totalidade do ser e a unidade do ser. Então, duas coisas para saber sobre a forma. Ela é a manifestação do ser em sua plenitude e ela é a totalidade e a unidade do ser. Como é que essas formas se mostram a nós? Nas artes plásticas, na pintura, na música, na poesia e no pensamento contemplativo, tanto quanto na natureza. Em essencial, é típico do espírito da antiguidade ver a sabedoria e os sentimentos elevados como formas e realidades, cuja essência não reside apenas no homem, mas também acima e fora dele.
e podem ser designadas como deuses. Eu gosto muito do Walter Otto porque ele permite que a gente que a gente entenda o Platão. Para o Platão, as formas são existências independentes do homem, acima do homem, e que na verdade engendram as coisas sensíveis, incluindo o homem. E olha a forma como o Otto entende a forma, como a totalidade e a unidade do ser das coisas. Em especial, é típico do espírito da antiguidade ver a sabedoria e os sentimentos elevados como formas e realidades cuja essência não reside apenas no homem, mas também acima e fora dele, e podem ser designadas como deuses. Na antiguidade, a sabedoria e tudo que há de elevado, o ser das coisas, não diz respeito ao homem, mas está acima do homem. Nós é que achamos que as coisas partem do homem, né? O mesmo vale para diversos acontecimentos, estados e atitudes. Sobre a correlação entre as formas e os deuses de que aqui se trata, coisa que se poderia chamar, tomando de empréstimo uma fórmula de Goethe, o teomorfismo de Otto, cabe citar esta passagem decisiva. A forma é limitada pelo seu contorno e esse limite parece excluir o outro, o que de fato não ocorre. A limitação tem, neste caso, a prodigiosa propriedade de incluir o outro que ela parece excluir. A forma ela não exclui o outro se a forma ela é a pura manifestação de algo? Não. Por quê? Porque a forma é um todo e também o todo. A forma é um todo. É o todo do ser da coisa. É o todo de um ser, de alguma coisa. É todo ser de alguma coisa. É a essência do ser de alguma coisa. Mas também, nessa totalidade do ser de alguma coisa, a forma ela é o todo. Ela é a totalidade. Por isso que Walter Otto sempre diz que em cada âmbito de atuação de um Deus, aquilo é todo o universo. Por isso, cada forma genuína está sempre apta a manifestar o ser no mais profundo de sua profundeza, no mais vasto de sua amplitude. Na forma você tem a total profundeza do ser e a total amplitude do ser. Ela só advém ao contemplador na e pela graça do momento. A forma só pode ser contemplada, com os olhos do espírito. E no momento, na aparição do ser das coisas, ou da divindade. No plano mais elevado, sucede que ela faz ver tudo em tudo, numa indescritível supremacia. Torna-se assim manifesto que é o divino o ser que na forma se franqueia. O ser que se abre para o homem na forma, ele é o divino. É preciso familiarizar-se com a concepção do divino de Otto, expressa nessas sentenças, para captar plenamente sua explanação da singular maneira grega de apreender a forma de um Deus. Pois um Deus, segundo ele, é sempre uma nítida circunscrição de um ser único. E ao mesmo tempo, é também o todo. Ela é a unidade e a totalidade, a forma. A divindade é um âmbito de atuação e também é o todo. Ele é um todo e ele é o todo. Tê-lo em mente é necessário para entender o que ele celebrava como a característica genial da religião grega: facultar ver o mundo à luz dos deuses. Não um mundo deduzido, postulado, nem tampouco um mundo só presentificado em raras vivências místicas, estáticas. Não é um mundo que se abre para o homem
em alguns momentos, né, em ocasiões de culto. Não. A religião grega é este mundo, este mesmo em que nascemos e do qual somos parte, com o sentido que nele se entrelaça com o espírito que o compenetra em toda a plenitude e vitalidade. A vida que o homem vive, o mundo que o homem vive, em que o homem vive, no seu sentido profundo e amplo, e no sentido mais vital. Essa é a divindade. Né? O mais elevado de cada coisa, né? O espiritual de cada coisa. Então, o grego, ele vivia na religião dele, né? Ele vivia na religiosidade dele, porque ele vivia no mundo sempre com esse aspecto do sobre-humano, do espiritual, do mais pleno e vital. Neste ponto, certamente, muitos leitores reagirão, e até mesmo o leitor de boa vontade há de retorquir: tudo isso é muito bonito e muito exato, mas, se não para o sentimento religioso, para a inteligência continua a dar-se um escândalo, a saber, o fato de que Otto acreditava nesses deuses gregos. Olha o escândalo, né? Otto realmente acreditava nos deuses gregos? Não seria condizente com o espírito de Otto e muito longe ficaria do estilo grego se nós quiséssemos responder esta objeção com um discurso de propaganda dos Olímpicos. Para responder isso, não precisa você falar das divindades olímpicas, né? De como elas são interessantes. Mas talvez um grego possa ajudar-nos a remover esse escândalo, ou se não a vê-lo sob uma outra luz. Um pensador cuja atitude no tocante aos deuses Otto claramente aproximou da sua própria relação com eles: Epicuro. Otto, pelo menos em seus últimos anos, dispensou-lhe uma profunda veneração. Isso surpreende muito. Como pode o autor de Os Deuses da Grécia mostrar-se simpático ao defensor do materialismo absoluto, ao contestador de tudo quanto é espiritual? Pois bem, Epicuro não era de modo algum ateu. De acordo com a sua doutrina, os deuses viviam nos espaços entre os mundos, cujo número ele considerava infinito. As coisas existem e no espaço entre elas, esse espaço são os deuses. Esses deuses de Epicuro desfrutavam de uma eterna bem-aventurança. Não se preocupavam com os homens nem com os seus destinos, não se deixavam influenciar por preces e oferendas, nenhuma paixão, nenhuma gana de poder, em especial perturbava-lhes o ser sempre sereno, sempre perfeito. Eram deuses do puro ser, mas de modo nenhum abstrações. Para Epicuro, isso era evidente. Eram sim deuses em forma viva, como os homéricos, deuses que de resto falavam grego. Eram deuses que tinham uma existência completamente à parte do homem, mas não eram abstrações, eram concretos. Desnecessário dizer que também esta concepção epicurista dos deuses pode ser contestada com argumentos conclusivos. E o foi. Posto isso, resta-nos mostrar que, mesmo assim, Otto via em Epicuro um correligionário que lhe permitia, quiçá, tornar mais compreensível sua própria posição. Com Epicuro, o filho ilustrado dos começos da fase tardia da antiguidade grega, Otto, em nosso século, afirmava o ser dos deuses gregos. Com Epicuro, ele os entendia como seres vivos dotados de forma supratemporais. Então a gente viu a concepção que Walter Otto tem dos deuses. Eles são o puro ser das coisas, né? O puro ser das coisas que se franqueia ao homem, que se manifesta através das palavras dos poetas, através da teoria do Platão, quando ele fala sobre as formas.
as formas que são essa totalidade e unidade do ser das coisas, né? Não é, isso é totalmente diferente de você falar que os gregos criaram os deuses deles, a imagem deles, criaram a partir das próprias experiências, com os interesses deles, né? Não. E essa forma do Walter Otto de entender as divindades, ele entendia as divindades assim, como um filósofo, à medida que ele pensava no ser de tudo. Ele pensava naquilo que é essencial em cada coisa que existe, naquilo que cada coisa tem de mais profundo e vasto. Qual é a essência das coisas? Isso é uma pergunta do filósofo, né? Os gregos, antes da filosofia, pensaram o ser das coisas no mais amplo e profundo delas como as divindades. A filosofia entendeu como formas, né? A filosofia platônica. Então é isso.